Se alguém olhasse para minha vida de fora, provavelmente diria que eu não tinha motivo algum para reclamar. Eu morava em uma casa bonita, num bairro tranquilo, tinha estabilidade financeira e um marido trabalhador. As flores do jardim estavam sempre cuidadas, as contas eram pagas em dia e a cozinha tinha tudo que eu poderia desejar. Por muitos anos, eu também me convenci de que isso era suficiente. Mas existe um tipo de vazio que não aparece nas fotografias. Meu marido, Ricardo, nunca foi um homem cruel. Pelo contrário, era educado, responsável e fazia de tudo para garantir uma vida confortável para nós dois. O problema era que, em algum momento do nosso casamento, nós deixamos de ser companheiros e nos transformamos em duas pessoas apenas dividindo o mesmo endereço. Ele saía cedo, voltava tarde. Jantávamos juntos quase todas as noites, mas as conversas haviam se reduzido a perguntas automáticas. Como foi o trabalho? Corrido. E o seu dia? Normal. Então o silêncio voltava a ocupar seu lugar à mesa. Eu nem saberia dizer quando aconteceu. Talvez tenha sido aos poucos, tão lentamente que nenhum de nós percebeu. A intimidade não desapareceu de uma vez. Ela simplesmente foi ficando menor, mais distante, até caber em poucas palavras e alguns acenos de cabeça. Às vezes, eu me sentava na varanda depois do jantar e observava as luzes das casas vizinhas. Pela janela, via famílias conversando, pessoas rindo, crianças correndo pela sala. E eu me perguntava quando havia sido a última vez que eu tinha rido daquela maneira. Lembro-me de uma noite em particular. Ricardo já estava dormindo. A luz do abajur iluminava apenas metade do seu rosto. Ele parecia tão tranquilo, tão perto de mim. E, ao mesmo tempo, tão distante. Fiquei observando aquele homem por alguns minutos. Era estranho. Eu conhecia sua voz, seus hábitos, a forma como tomava café e até o horário em que costumava acordar. Mas, naquele instante, percebi que já não sabia o que se passava dentro dele. Não sabia seus medos recentes, seus sonhos ou se havia alguma coisa que o preocupava. E, sendo completamente sincera, também não achava que ele soubesse mais quem eu era. Senti um aperto no peito. Porque às vezes a pior solidão não é estar sozinha. É perceber que você está deitada ao lado de alguém que já não conhece o seu coração. Fiquei ali, encarando o teto escuro do quarto, tentando entender quando a nossa casa tinha se tornado tão grande. Porque, apesar de todos os cômodos, de todos os móveis e de todas as coisas que possuíamos, naquele momento ela parecia vazia. E, pela primeira vez em muito tempo, eu tive medo de admitir uma verdade simples. Eu estava me sentindo invisível dentro da minha própria vida. Foi mais ou menos nessa época que comecei a perceber uma coisa curiosa. Sempre que eu me sentia triste, havia alguém que aparecia ao meu lado sem que eu precisasse chamar. Era o Max, nosso labrador já estava conosco havia mais de 5 anos. Nós o adotamos quando ele ainda era um filhote desajeitado, daqueles que tropeçam nas próprias patas e transformam qualquer casa em uma pequena bagunça. Com o tempo, ele cresceu, e de alguma forma se tornou parte da rotina da nossa família. Ou talvez mais do que isso. Naquela época, Ricardo estava cada vez mais ocupado. Mesmo quando estava em casa, parecia que sua mente permanecia em outro lugar. Mas Max sempre estava presente. Se eu acordava cedo e fazia café, ele vinha se sentar perto da mesa. Se eu saía para regar as plantas do jardim, ele me seguia até a varanda. Se eu me sentava no sofá depois do jantar, ele se deitava aos meus pés como se aquele fosse exatamente o lugar onde deveria estar. Era estranho perceber como a companhia dele havia se tornado natural para mim. Algumas tardes, eu pegava uma xícara de café e ia para o quintal apenas para observar o céu mudando de cor. Max se acomodava ao meu lado e permanecia ali em silêncio. Nenhuma pergunta, nenhum conselho, nenhuma tentativa de resolver meus problemas. Apenas presença. E talvez fosse justamente isso que eu estava precisando. Lembro-me de uma tarde em especial. Eu tinha tido um dia difícil. Não aconteceu nada extraordinário. Foi apenas um daqueles dias em que a tristeza chega sem pedir licença e se instala no peito. Sentei-me nos degraus da varanda e suspirei profundamente.
Max veio caminhando devagar e se acomodou ao meu lado. Passei a mão em sua cabeça. Ele ergueu os olhos para mim. E ficou ali. Por algum motivo, meus olhos se encheram de lágrimas. Você é uma boa companhia, sabia? Falei baixinho. Ele inclinou a cabeça de lado, como sempre fazia quando ouvia sua voz. Acabei sorrindo. Ele não dizia uma palavra, mas de alguma forma parecia entender tudo. Naquele momento, percebi que fazia semanas que eu não me sentava simplesmente para existir ao lado de alguém. Sem cobranças. Sem expectativas. Sem precisar fingir que estava tudo bem. Com Max, o silêncio não era desconfortável. Era acolhedor. Aos poucos, comecei a esperar por esses pequenos momentos do dia. Nossas caminhadas pela manhã, os minutos no quintal ao entardecer, as noites tranquilas na sala de estar. E isso me fez perceber algo que me deixou desconfortável. Eu me sentia mais acompanhada por um cachorro do que por muitas pessoas. A constatação me trouxe um leve sentimento de culpa. Porque Max não havia feito nada extraordinário. Ele simplesmente estava ali. Mas, às vezes, quando o coração está cansado de se sentir invisível, a presença mais simples do mundo pode parecer um abraço. E eu nem imaginava o quanto essa percepção ainda iria mudar a maneira como eu enxergava minha própria vida. Depois de algum tempo, percebi que minha rotina havia mudado de maneiras muito pequenas. Tão pequenas que qualquer outra pessoa provavelmente nem notaria. Comecei a acordar um pouco mais cedo. Fazia meu café sem pressa e me sentava na varanda enquanto o bairro ainda despertava. O ar era fresco, os pássaros começavam a cantar e Max se deitava ao meu lado, observando o movimento da rua como se também apreciasse aquele momento. Eu costumava tomar meu café olhando para o celular, respondendo mensagens ou pensando nas tarefas do dia. Agora, simplesmente ficava ali, presente. Às vezes, eu passava a mão em sua cabeça e sorria sem motivo aparente. Outras vezes, ficava em silêncio, apenas observando o céu. E, curiosamente, aqueles se tornaram alguns dos momentos mais tranquilos dos meus dias. As nossas caminhadas também começaram a significar mais do que exercício. Toda tarde, íamos ao parque perto de casa. Max caminhava ao meu lado com aquela calma de quem não tem pressa de chegar a lugar algum. Eu observava as crianças brincando, os casais sentados nos bancos e os idosos conversando sob as árvores. Por anos, eu tinha atravessado aqueles lugares sem realmente vê-los. Agora, parecia que eu estava reaprendendo a prestar atenção nas coisas simples. Um pôr do sol. Uma brisa leve. O cheiro da grama depois de uma chuva rápida. Pequenos detalhes que eu havia esquecido que existiam. Em uma dessas tardes, sentei-me em um banco do parque enquanto o céu se transformava em tons de laranja e dourado. Max se acomodou aos meus pés. Fiquei olhando o horizonte por um longo tempo. Então uma lembrança surgiu de repente. Lembrei-me de quem eu era antes do casamento. Eu costumava rir mais. Adorava fazer longas caminhadas sem destino. Gostava de fotografar o céu, de ouvir música enquanto preparava o jantar e de conversar por horas sobre coisas sem importância. Quando tinha parado de fazer tudo isso? Eu não sabia. Talvez as responsabilidades tivessem ocupado espaço demais. Talvez a rotina tivesse se tornado pesada. Ou talvez eu simplesmente tivesse me esquecido de mim mesma ao longo dos anos. Senti um aperto suave no peito. Porque a verdade era que eu não me sentia importante havia muito tempo. Não me sentia esperada. Não me sentia notada. Não me sentia realmente vista. Olhei para Max. Ele ergueu a cabeça e me encarou por alguns segundos antes de se aproximar um pouco mais. Sorri. Era engraçado. Ele não fazia nada extraordinário. Não me elogiava. Não resolvia meus problemas. Não dizia palavras bonitas. Mas sua presença constante me lembrava, todos os dias, que eu existia. E isso me levou a uma conclusão que me emocionou mais do que eu gostaria de admitir. Talvez eu não estivesse procurando amor. Talvez eu só quisesse me sentir importante outra vez. Fiquei observando o pôr do sol desaparecer atrás das árvores enquanto uma sensação estranha tomava conta de mim.
Era uma felicidade pequena e silenciosa. Mas também havia tristeza, porque eu finalmente estava entendendo uma coisa difícil de aceitar. Às vezes, não sentimos falta de grandes gestos. Sentimos falta de sermos lembrados, de sermos percebidos, de ter alguém que, simplesmente pela sua presença, nos faça sentir que ocupamos um lugar no mundo. Foi nessa época que algo dentro de mim começou a mudar. Ou talvez a palavra certa seja incomodar. Eu passei a esperar por certos momentos do dia com uma ansiedade silenciosa. O café da manhã na varanda, as caminhadas no parque, as noites tranquilas no sofá depois do jantar. E, quase sempre, Max estava presente em todos esses momentos. Até que uma pergunta começou a me perseguir. Por quê? Porque aqueles pequenos instantes tinham se tornado a melhor parte do meu dia. A resposta me assustou. Porque, de alguma forma, eu me sentia mais à vontade na companhia do meu cachorro do que na companhia do meu próprio marido. A primeira vez que admiti isso para mim mesma, senti um nó no estômago. Parecia errado. Muito errado. Numa sexta-feira à noite, Ricardo chegou mais cedo em casa. Eu estava na sala, lendo um livro. Max estava deitado no tapete, perto do sofá. Oi, disse Ricardo, tirando a gravata. Oi. Ele se sentou ao meu lado. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Antigamente, eu teria aproveitado aquele momento. Teria perguntado sobre o dia dele, contado alguma coisa engraçada que havia acontecido comigo. Mas, naquela noite, eu não soube o que dizer. O silêncio entre nós parecia pesado, desconfortável. Então Max levantou a cabeça e se aproximou, deitando-se aos meus pés novamente. Instintivamente, passei a mão em seu pelo. Foi nesse momento que senti a culpa, porque aquele gesto simples me trouxe uma sensação de conforto que eu não estava conseguindo encontrar no meu próprio casamento. Olhei para Ricardo. Ele estava olhando para a televisão. Parecia cansado, distante. E, de repente, senti uma tristeza enorme. Não por ele, por nós. Porque eu não conseguia me lembrar da última vez que nós dois simplesmente aproveitamos a presença um do outro. Mais tarde, deitada na cama, fiquei olhando para o teto escuro do quarto. Ricardo já havia adormecido. Sua respiração era calma e regular, mas a minha mente não conseguia descansar. Uma pergunta insistia em voltar. É possível trair alguém apenas com os sentimentos? Eu não estava escondendo mensagens. Não havia mentiras. Não havia outra pessoa. Não existia nenhum segredo proibido. Mas havia uma verdade difícil de ignorar. Eu estava investindo minhas emoções em outro lugar. Estava encontrando conforto, paz e companhia em momentos que não envolviam mais meu marido. Aquilo seria uma espécie de infidelidade? Ou seria apenas o resultado de anos de silêncio e distância? Não tinha respostas. Apenas culpa. Uma culpa estranha, silenciosa e difícil de explicar. Virei o rosto e olhei para Ricardo dormindo ao meu lado. Depois olhei para Max, que descansava no canto do quarto. Os dois estavam ali, tão próximos. E, ao mesmo tempo, tão distantes um do outro dentro do meu coração. Fechei os olhos devagar. Pela primeira vez, percebi que o verdadeiro problema não era a presença de Max na minha vida. Era a ausência emocional que existia dentro do meu casamento há muito mais tempo do que eu tinha coragem de admitir. Aconteceu numa terça-feira à noite. Não havia nada de especial naquele dia. Eu tinha preparado jantar, lavado a louça e depois me sentado no sofá. Max estava deitado perto de mim, como sempre. Ricardo chegou mais tarde do que o habitual e parecia exausto. Ele largou a pasta sobre a mesa e passou a mão pelo rosto. Dia difícil? Perguntei. Todos os dias têm sido difíceis. Assenti em silêncio. Ele se sentou na poltrona, afrouxou a gravata e ficou olhando para a televisão desligada. A sala estava quieta, silenciosa demais. Depois de alguns minutos, levantei-me para pegar um copo de água na cozinha. Quando voltei, Max veio atrás de mim e tornou a se deitar aos meus pés. Foi então que Ricardo soltou um pequeno riso. Não era um riso de felicidade.
Era um riso cansado, quase amargo. Impressionante, disse ele. Olhei para ele. O quê? Ele me encarou por alguns segundos. Você sorri mais para esse cachorro do que para mim. As palavras me pegaram completamente desprevenida. O que você quer dizer com isso? Ele deu de ombros. Nada. Só estou observando. Senti um desconforto imediato. Ricardo, não, tudo bem. Talvez eu esteja imaginando coisas. Mas seu tom dizia exatamente o contrário. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então ele respirou fundo e finalmente falou. Às vezes, eu tenho a impressão de que você se importa mais com ele do que com o nosso casamento. Meu coração disparou. Por alguns segundos, fiquei sem reação. Queria responder imediatamente. Queria dizer que aquilo era um absurdo. Que ele estava exagerando. Que não fazia sentido. Mas as palavras simplesmente não saíram. Porque, em algum lugar dentro de mim, algo havia sido atingido. Uma verdade desconfortável. Ricardo percebeu meu silêncio. Está vendo? Você nem consegue negar. Não é isso. Então o que é? Eu o encarei. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que estávamos realmente conversando. Mas não era uma conversa tranquila. Era como se anos de silêncio tivessem decidido aparecer de uma só vez. Você está sendo injusto, falei baixinho. Ele soltou uma risada triste. Injusto? Eu quase não sei mais o que acontece na sua vida. Nós moramos na mesma casa, mas parece que estamos em mundos diferentes. As palavras dele atravessaram meu peito. Porque eu já tinha pensado exatamente a mesma coisa. Olhei para Max, deitado no chão. Depois olhei novamente para Ricardo. De repente, senti uma tristeza enorme. Não porque ele estava bravo, mas porque nós dois parecemos cansados. Cansados de fingir que estava tudo bem. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. Eu sinto falta de você. Foi apenas isso. 5 palavras. Mas elas me quebraram por dentro. Porque, naquele momento, percebi algo doloroso. Eu também sentia falta de mim. Da mulher que ria com o marido. Da mulher que se sentia escolhida. Da mulher que acreditava que o amor precisava de presença, não apenas de responsabilidade. Quando ele disse aquelas palavras, senti como se estivesse olhando para minha própria verdade pela primeira vez. Não era sobre o cachorro. Nunca tinha sido. Era sobre tudo aquilo que havia desaparecido entre nós sem que percebêssemos. Era sobre 2 pessoas que continuavam dividindo a mesma casa, mas que tinham parado de dividir a própria vida. E, pela primeira vez em muitos anos, eu me perguntei uma coisa que me encheu de medo. Será que ainda éramos um casal? Ou apenas 2 pessoas solitárias vivendo sob o mesmo teto? Depois daquela conversa, algo mudou dentro de mim. Não foi uma mudança repentina, daquelas que acontecem de um dia para o outro. Foi mais como uma névoa começando a se dissipar lentamente. Nos dias seguintes, fiquei pensando nas palavras de Ricardo. Eu sinto falta de você. Por muito tempo, eu havia acreditado que a distância entre nós era culpa dele. Das viagens. Do trabalho. Das longas horas que passava fora de casa. E talvez uma parte disso realmente fosse verdade. Mas, pela primeira vez, comecei a me perguntar qual era a minha responsabilidade em tudo aquilo. Eu também tinha me afastado. Talvez de uma forma diferente. Mais silenciosa. Mais difícil de perceber. Passei anos escondendo minhas frustrações para evitar conflitos. Engolindo decepções. Ignorando necessidades emocionais que eu mesma já não sabia explicar. Até que, um dia, simplesmente parei de tentar. Foi uma conclusão dolorosa. Porque significava admitir que nosso casamento não havia chegado àquele ponto por causa de uma única pessoa. Nós 2 tínhamos contribuído para aquela distância. Naquela semana, voltei a fazer nossas caminhadas habituais com Max. Mas algo estava diferente. Enquanto caminhávamos pelo parque, eu já não ficava pensando apenas na solidão. Agora eu refletia sobre tudo que estava faltando dentro de mim. Sentada em um banco, observando as árvores balançarem ao vento,
finalmente encontrei uma resposta para uma pergunta que me perseguia havia meses. O que eu estava realmente procurando? Não era amor. Não era aventura. Não era emoção. Era algo muito mais simples. Eu queria atenção. Queria presença. Queria sentir que alguém se importava com o que eu sentia. Queria segurança emocional. Queria ter a liberdade de falar sobre meus medos sem sentir que estava incomodando alguém. E, de alguma forma, a convivência com Max havia me mostrado exatamente isso. Ele nunca substituiu Ricardo. Nunca ocupou o lugar dele. Nunca foi sobre comparação. A diferença era que Max estava presente nos pequenos momentos que eu havia deixado de valorizar. Ele me acompanhava nos dias bons e nos ruins. Estava ali quando eu ria. Estava ali quando eu chorava. Sem julgamentos. Sem cobranças. Sem distrações. Foi então que uma verdade me atingiu com toda a força. Não era sobre o cachorro. Era sobre a mulher que eu havia me tornado em silêncio. Uma mulher que passou tanto tempo tentando ser forte que esqueceu como pedir carinho. Que passou tantos anos se adaptando às necessidades dos outros que deixou de ouvir as próprias. Que aprendeu a conviver com a solidão sem perceber o quanto ela estava crescendo dentro de si. As lágrimas vieram sem aviso. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de compreensão. Porque finalmente eu estava enxergando o problema com clareza. O vazio que eu sentia não tinha começado dentro do meu casamento. Ele havia começado dentro de mim. E nenhuma pessoa, nenhum relacionamento e nenhuma companhia poderia preencher aquilo completamente enquanto eu mesma continuasse ignorando quem eu era. Naquela tarde, enquanto o sol desaparecia atrás das árvores e Max descansava tranquilamente ao meu lado, senti algo que não experimentava havia anos. Esperança. A esperança de que talvez ainda existisse um caminho de volta. Não apenas para o meu casamento, mas para mim mesma. Demorei 3 dias para criar coragem. 3 dias pensando no que dizer. 3 dias tentando encontrar as palavras certas para explicar algo que eu mesma estava apenas começando a entender. Na quarta-feira à noite, depois do jantar, encontrei Ricardo na varanda. Ele estava sentado na cadeira de madeira, olhando para o jardim. Havia uma xícara de café em suas mãos, mas ela já parecia fria. Por um instante, pensei em voltar para dentro. Era mais fácil continuar fingindo. Mais fácil deixar que os dias seguissem iguais. Mas eu estava cansada. Cansada do silêncio. Cansada de me sentir invisível. E, pela expressão no rosto dele, imaginei que talvez ele também estivesse cansado. Sentei-me na cadeira ao lado. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Apenas ouvimos o som distante de um carro passando na rua e o vento balançando as folhas das árvores. Então respirei fundo. Precisamos conversar. Ricardo me olhou. Havia preocupação em seus olhos. Talvez ele soubesse que aquela conversa estava atrasada havia anos. Tudo bem, disse ele baixinho. Olhei para as minhas mãos. Estavam tremendo. Eu me sinto sozinha. As palavras finalmente saíram. Simples. Diretas. Verdadeiras. Ricardo não respondeu imediatamente. Continuei falando antes que a coragem desaparecesse. Faz muito tempo que me sinto assim. E eu acho que passei tantos anos tentando ignorar isso que comecei a acreditar que era normal. Minha voz falhou um pouco. Eu não me sinto vista. Não me sinto ouvida. Às vezes, parece que nós dois estamos apenas cumprindo tarefas, vivendo no piloto automático. O silêncio voltou. Levantei os olhos e encontrei o olhar dele. Pela primeira vez em anos, eu parei de fingir que estava tudo bem. Era assustador. Porque a verdade nos deixa vulneráveis. Mas também nos deixa livres. Ricardo abaixou os olhos. Parecia procurar alguma resposta dentro de si. Depois de alguns segundos, falou: eu também me sinto sozinho. As palavras dele me atingiram como um sussurro no escuro. Por um momento, apenas fiquei olhando para ele. Eu não estava esperando aquela resposta. Talvez porque, durante muito tempo, eu tivesse acreditado que era a única pessoa sofrendo.
Ele passou a mão pelo rosto. Parecia emocionado. Achei que estava fazendo a coisa certa, disse ele. Trabalhar mais, garantir estabilidade, cuidar das responsabilidades. Eu pensei que isso era amar você. Senti um aperto no peito. Porque eu sabia que ele estava sendo sincero. E, de repente, compreendi algo doloroso. Nós dois estávamos tentando amar. Apenas estávamos falando linguagens diferentes. Eu precisava de presença. Ele oferecia segurança. Eu precisava de atenção. Ele entregava responsabilidade. Nenhum dos dois era uma pessoa ruim. Só tínhamos nos perdido pelo caminho. Os olhos de Ricardo encontraram os meus novamente. Ainda existe alguma coisa para salvar? A pergunta ficou suspensa entre nós. Olhei para o jardim, para as luzes das casas vizinhas, para o céu já completamente escuro. Eu não tinha uma resposta. Porque reconstruir um casamento não acontece em uma única conversa. Também não acontece apenas porque duas pessoas se amaram um dia. Exige coragem. Exige escolhas. Exige vontade de recomeçar. Voltei a olhar para ele. Pela primeira vez em muito tempo, não vi apenas meu marido. Vi um homem cansado, assustado, tão perdido quanto eu. Então estendi a mão e segurei a dele. Não foi uma promessa. Não foi uma solução. Foi apenas um pequeno gesto. Mas, naquela noite, pareceu suficiente. Porque, depois de anos vivendo como estranhos sob o mesmo teto, finalmente tínhamos parado de fugir da verdade. E talvez toda reconstrução comece exatamente assim. Quando duas pessoas têm coragem de admitir que estão machucadas. E, mesmo assim, decidem permanecer sentadas uma ao lado da outra. Já se passaram muitos meses desde aquela conversa na varanda. Se alguém me perguntasse hoje se o meu casamento mudou, eu responderia que sim. Mas não da forma mágica que vemos nos filmes. Não acordamos no dia seguinte completamente transformados. Não resolvemos anos de silêncio em uma única noite. A mudança aconteceu devagar, em pequenas conversas, em jantares sem celular sobre a mesa, em caminhadas feitas juntos, em perguntas simples como você está, de verdade? Algumas vezes foi fácil, outras, extremamente difícil. Houve momentos em que tivemos vontade de desistir, momentos em que a distância entre nós parecia grande demais para ser atravessada. Mas, pela primeira vez em muitos anos, estávamos tentando. E isso fazia toda a diferença. Curiosamente, Max continuava exatamente o mesmo. Todas as manhãs, ele ainda me acompanhava até a varanda para tomar café. Ainda se deitava aos meus pés enquanto eu lia um livro. Ainda me seguia até o jardim como se eu fosse o centro do seu pequeno universo. E talvez tenha sido justamente por isso que finalmente entendi algo importante. Durante muito tempo, achei que Max estava preenchendo um vazio dentro de mim. Mas a verdade era outra. Ele estava apenas me mostrando que aquele vazio existia. Seu carinho constante, sua presença tranquila e sua capacidade de estar ali nos momentos mais simples me fizeram perceber algo que eu havia esquecido há muito tempo. As pessoas não precisam de gestos grandiosos todos os dias. Precisam sentir que importam. Precisam se sentir vistas. Precisam sentir que alguém percebe quando estão felizes, preocupadas ou em silêncio. Foi isso que eu havia perdido. E foi isso que comecei a procurar novamente. Não apenas no meu casamento, mas também dentro de mim. Porque, em algum momento da minha vida, eu havia parado de cuidar da mulher que existia por trás de todas as responsabilidades. Parei de ouvir minhas emoções. Parei de respeitar minhas necessidades. Parei de oferecer a mim mesma a mesma atenção e gentileza que oferecia aos outros. Então compreendi a maior lição de todas. Meu cachorro não me deu um novo amor. Ele me mostrou que eu havia me esquecido de amar a mim mesma. As lágrimas vieram quando pensei nisso. Mas, dessa vez, eram lágrimas de gratidão. Olhei para Max, que dormia tranquilamente no tapete da sala. Sorri. Às vezes, a vida usa as formas mais simples para nos ensinar as verdades mais profundas.
Às vezes, uma conversa difícil salva um casamento. Às vezes, um período de solidão nos obriga a olhar para dentro. E, às vezes, a companhia silenciosa de um animal nos lembra algo que nunca deveria ser esquecido. Amor não é apenas romance. Amor também é presença. É cuidado. É atenção. É fazer alguém se sentir importante simplesmente por existir. E talvez a verdadeira infidelidade não tenha sido me sentir mais compreendida pela companhia do meu cachorro. Talvez a verdadeira infidelidade tenha sido passar tantos anos sendo desleal às minhas próprias emoções, fingindo que eu estava bem quando, na verdade, meu coração estava pedindo para ser visto.